Teve algum país que mudou a tua percepção do mundo no geral? Que você Todos viajou? mudaram, Todos todos mudaram? mudaram. Eu sei que isso aí é chavão dizer. Mas tem um país que eu acho que muda. Eu acho que todos os países mudam, de Sim, alguma sim, muda maneira. alguma Mas coisa. tem um país que muda mais do que todos, na minha opinião. Os Estados Unidos. Oxe, Quando você vai para os Estados Unidos, muda algo de muito profundo. Por quê? Porque a gente está acostumado a pensar os Estados Unidos dos filmes. como tipo, a sede do império, entendeu? Uhum, uhum. E, por exemplo, eu tava agora, tem um negócio de palestras, um festival de palestras chamado SXSW. É um aí desse. Eu tava dando umas palestras lá, eu já morei nos Estados Unidos, eu imigrei criança, eu cresci uma parte. Enfim, Caramba. então eu conheço bem. E eu tava lá. E o povo tava Toda hora chocado. tu tá nessas porra, né? A gente se encontrou lá no Brazil É, Conference toda hora eu tô também. nessas coisas, nessas É. palestras, toda hora. Tem que uma parte do que eu vivo é dando as palestras, né? Palestra. Mas não é só, é uma coisa pequena, do ponto de vista do que é fazer minha vida, tem baixa importância, mas como toma muito tempo, tem muita importância. Mas tudo pra dizer o quê? SGSW. Tem mais mendigo numa cidade super moderna, maravilhosa, chamada Austin, no Texas, do que em São Paulo. Muito mais. Muito mais. Eu chequei assim, per capita. Aí você fala, não, mas eles são viciados em fentanil, tomaram. Não. É. Um monte de gente dormindo no chão, pedindo dinheiro. Não sei o quê. A diferença pro Brasil tem uma diferença clara, que é não existe violência interpessoal no mesmo nível. Mas os caras também te roubam. Uhum. Você entra no beco para atravessar, os caras falam, ó, É, sim, sim. não dá uma de turista retardado com. Não pode mais falar isso, né? Mas enfim, dá uma turista retardado digitando no celular, você vai perder esse celular. Os caras te roubam também. Só que não tem um PCC, não tem. Sim, sim, Entendeu? sim. E não é nem que não tem bandido armado, porque todo mundo tem arma. Então tem também. A Uhum. questão é que a violência interpessoal ela não acontece muito por uma razão muito simples. O crime organizado não existe. Se você tirasse no Brasil, a gente está acostumado a pensar no crime organizado como uma realidade incontornável do país. É assim e pronto. Mas, na verdade, o crime organizado no Brasil surgiu na década de 1970. Surgiu outro dia. Antes não existia, claro que existia, mas não existia assim. Do jeito que é. Isso surgiu, o crime organizado no Brasil surgiu por causa da ditadura militar. Pode parecer um absurdo falar isso, mas é pura verdade. Por quê? Porque a ditadura juntou presos comuns, criminosos, ladrões, etc. e tal, políticos. com presos políticos que tinham, na época, uma formação Yeah. cultural muito maior, mas não é só isso. Que os mais destacados estavam fazendo treinamento militar. Treinamento em Cuba, tinha muito treinamento na Bolívia, né, o Che Guevara teve uma importância muito grande na militarização dos movimentos de esquerda na América Latina, e, enfim, essas coisas todas deram uma conotação militarizada para essa transmissão de conhecimento, entendeu? Uhum. Ou seja, a formação que esses militantes aplicou na cabeça dos bandidos Sim. foi muito militarizada. E, por exemplo, isso não é só no Brasil. Então, por exemplo, se a gente parar para ver, o grande fenômeno paramilitar da América Latina são as Farc. E as Farc são o quê? São um encontro de militantes ideológicos, que bandido não tem nada, Uhum. com criminosos, no caso, envolvidos na produção, no refino de cocaína, na verdade, na produção, refino da cocaína, gerando exércitos extremamente poderosos, ao contrário daqui, onde que os militantes de esquerda foram fazer faculdade na USP, de Ciências Humanas, e ficar fumando maconha, lá eles se tornaram efetivamente donos das grandes usinas de produção de refino de cocaína na selva. Então, mas na Colômbia. Mas o fato é, e não só na Colômbia, o fato é que essa combinação que gerou esse crime que a gente vê hoje em dia, que você fala, meu Deus, o cara tem metralhadora, tem isso, tem aquilo, tem exército, até bazuca, a gente já viu tiro de bazuca, entendeu? Uma vez o Comando Vermelho deu um tiro de bazuca, então vocês devem lembrar disso. Não, sei lá, no helicóptero, sei lá no que era. Mas enfim, essas coisas não existiam. Você tira elas, a criminalidade em regiões mais perigosas dos Estados Unidos não se diferencia muito da do Brasil. Então é isso que muda. Os Estados Unidos não mudam porque você fala, ai meu Deus, eu aprendi que o mundo é diferente. Você entra em Não, choque de realidade. porque você vê que o que supostamente é um mundo rosa, das coisas incríveis, Vocês não porra sentiram nenhuma. isso? Vocês quando foram para lá? Não sentiram
esse pegar uma choque de marca, realidade. Vai lá. Cara, quando eu fui nessa SXSW que ele tá falando aí, É. eu senti bastante o choque de pessoas na Essa foi a rua. primeira vez que tu foi lá, né? Ou Onde? não? Nos States? Não, o primeiro foi o Mr. Olympia. Ah, é É, verdade. sim. Mas lá tinha. Lembra que tinha bastante mendigo? Lembro. Principalmente na frente do Mr. Hop lá, que era assim, tipo, era um Do- paredão. IHOP. Isso, IHOP, desculpe. Tinha um paredão de mendigo, assim, e realmente, tipo, o doido ao mesmo tempo você tá olhando um mendigo pra caralho Sim. e ao mesmo tempo tá passando aqueles robozinhos, do outro lado da rua, aqueles robozinhos de entrega autônoma, assim, tá ligado? Aham. Você fica, caralho, olha, é mais chocante até onde dá pra ir, até onde dá pra ir, tá Aham. ligado? Você fica, caralho. Então, pra Acho mim, que essa foi acho que foi deve a ter parte um choque chocante. muito grande, porque por conta do. Eu mesmo, eu não sou babador dos Estados Unidos. Eu odeio os Estados Unidos. Por quê? Pô, Aiguinho. São eles que começam Mas com por que que tá com guerra. esse cabelo aí? Ah, por quê? Por que será? Por causa do Travis Scott? Não. Que Travis? Quê? Eu gosto do fim, mas. É pelo Kanye West que Pô, voltou. meu, o Yed voltou. Mas eu tô falando que eu odeio os Estados Unidos porque eles começam as guerras e tem pessoas que ficam tipo, cara, meu sonho é ir nos Estados Unidos. Mas eu não odeio os Estados Unidos, desculpa dizer. Eu odeio mesmo. Eu não. Eu não Pelo tenho. contrário, eu tenho uma dívida. Eu gosto que o Caetano falou um negócio muito bacana. Sabe quem é Caetano Veloso, né? Lógico, né? Sei. O Caetano tem uma coisa que é muito legal, que ele vê os dois lados. Então, os americanos, eles, do ponto de vista da América Latina, eles têm uma influência que, por um lado, que é muito negativa, por um lado, né? Então, por exemplo, a lógica da política do Big Stick, é uma lógica que existe desde o começo do século passado, em que aqui é o quintal dos americanos e eles fazem o que eles quiserem, Uhum. eles escolhem presidentes, derrubam presidentes e impõem políticas econômicas e Continuam tudo com mais. essa ideia. eles. Exatamente. Tem esse lado. Mas tem um outro lado. A gente está aqui num podcast, um tremendo do sucesso que as pessoas amam de verdade Yeah. e que é uma invenção de americano. Não reconhecer isso é também, assim, é perda de felicidade. Então, eu gosto do Caetano ver muito dessa maneira, né? Então, assim, a guitarra elétrica, Uhum. entendeu? Se a gente não tivesse tido Tropicália, talvez a guitarra elétrica ia demorar mais 20 anos para entrar no Brasil de verdade. Por quê? Porque, não, coisa de americano. Então, genial, legal pra caralho. Você quer música sem guitarra? Falando sério mesmo. Toca só o bandolim, né? O cavaco. Mas, pelo amor de Deus. Sério, eu respeito o cavaco, o bandolim, mas não. Quando você põe a guitarra elétrica na música brasileira, ela dá um salto triplo. É o da Daiane, entendeu? O carpado duplo. Você percebe? Eu já sou do Porra, time, eu não vou ter Obrigado essa pela dívida com os guitarra, americanos. O YouTube, você tem noção? O YouTube, gente, a ideia de você assistir conteúdo de maneira assíncrona não é boa? Uhum. Pelo amor de Não, eu Deus. tenho noção Então, eu dessas tenho criações. extrema gratidão também. Eu tenho noção reconhecimento. dessas criações, mas eu falo no mais porque a ideia que nós temos de estadunidense é que estão aqui. Mas quando você vai conversar com um estadunidense comum, você se questiona se realmente é tudo aquilo que eles mostram na mídia, tá vendo? São tão ignorantes que essa ignorância eu fico tipo, não é possível. Muito não é interessante o que você está dizendo. Não é possível que um país que é do topo tenha essa toda a ignorância. E tem pessoas que babam o ovo e falam, quero ir lá. Nossa, eles vão me cuspir na cara, mas quero ir lá. Mas é legal ir lá. Eu vou um dia, só pra ir ver o Vai. Homem-Aranha. Vai Você nada, vai- você é legal tá até pra você fazer a crítica e ver, nossa, tá vendo? É. Não é desse jeito que os baba-ovos falam. Não, e essa crítica, eu não. Inclusive, quando eu cheguei aqui no Brasil, São Paulo pra mim era tipo, caralho. E no primeiro dia que eles me colocaram lá no Uber, me deixaram, patrão. Tava lá no Uber, eu comecei a andar por São Paulo, eu vi pessoas moradoras de rua, não sei o que, eu fiquei tipo, meu, olha a imagem que se vende e olha o que você realmente vive no mundo real, tá vendo? Sim. Eles dizem que lá não. É o país maravilhoso, mas é o país que mais consome talvez droga. Claro que é do mundo dos Por parabéns. isso que é maravilhoso. Não, ele tá errado não, tem nada de também. maravilhoso. Né, meu? Tem gente te assistindo, Tô brincando. muito. Então, isso é que me péssimo. deixa tipo. Tô Isso é que me deixa um pouquinho escaldado. Mas eu vou ir lá só pra ir conhecer o Homem-Aranha e falar, valeu. I love you, Spider-Man. Vou voltar. Vou fazer assim, exatamente assim. É um país maravilhoso, pelo que dizem lá, né? Mas, pô, meu. Sabe o que eu gostei Eles muito? vão roubar diamante lá na África pra fazer o filme Diamante de Sangue? Esse filme é bom, ótimo filme, aliás. Bom filme, Ótimo inclusive. filme. Não, Com gostei. Leonardo pra caramba. DiCaprio. Bom Puta filme. filmaço. Posso falar uma coisa que eu gostei muito do Filme que você bom. falou, que não é nem a ideia em si, por onde você começou. Você falou assim, os estadunidenses. Sim, Estados Unidos. Aqui,
a gente compra a ideia deles que eles são americanos. Não, americanos são todos vocês. Isso que eu achei muito legal, isso que você Uhum. falou. Assim. A gente não fala, dá trabalho falar estadunidense, mas não é só isso. A gente compra a ideia de que eles são América, entende? E isso em si já é foda pra gente. Porque o Brasil não é a Guiana Francesa, entendeu? O Brasil é um país gigantesco, colossal. Então, e é por Então, isso porra, mesmo. tá louco? Isso aqui não é América. Mas o Brasil é continental, é América. Mas eu, Então, gostei. pessoalmente, tô cagando pra caralho o que esses caras... Vamos lá. O americano. Eu não tenho nenhum problema de chamar o cara de americano e nem tenho nenhum problema de chamar ele de estadunidense. No fundo também não tem. Especialmente porque o Brasil é foda, entendeu? Especialmente porque, assim, Bom cara... O cara falar, não, pô, sou América... Tá ligado? Porra, calma aí, Excelente, cara. cara. Segura uma... Eu gostei disso, Nil. Muito legal, né? É bom. É porque Estados Unidos da América, igual é Estados Unidos. Estados Unidos America. do México e a gente Estados chama os Unidos. caras de mexicano, né? Não chama ele de estadunidense. É que os caras só meteram essa aí de... Eles meteram essa seus Estados Unidos da América, entendeu? E pra mim, foda-se. Foda-se, Entendeu? que ser brasileiro é muito mais legal. Mas não é legal você ver uma pessoa que, apesar de estar aqui já culturalizado, no fundo é estrangeiro. Um estrangeiro falando, não, América são vocês todos. Estadunidense, é isso que eu gostei. Eu eu gostei achei da visão fofo que também, veio de achei fora. fofo Ficou também. legal, ficou legal. Tu, lá em Angola, chama mais de estadunidense ou de americano? Nós falamos Estados Unidos mesmo, por conta do que se vende. Entendeu? Não, lá. mas calma. A pessoa, o cidadão do É país. estadunidense ou americano? O quê? O cidadão do país. É, o Cidadão cidadão de quem, do país Estados Cara, Unidos. que era- Estadunidense. E Lá em Você já Angola, os fala caras chamam por assim. padrão. Eu falo assim porque eu estudei. Tipo, Não, é isso. Lá em Angola... Vou mandar o papo reto mesmo. Eu falo assim porque eu estudei. Não sei os outros, tá vendo? Entendi. Não, Eu não, falo quando isso você tá porque- conversando com seus amigos, eles falam estadunidense? É. Pronto. Então pronto, é isso. É. Tá Que bom. legal. Legal mesmo, né? É. Não, mas é diferente mesmo, é diferente. Angola é um país muito interessante, né? Vocês já fizeram algum episódio em que ele falou de Angola? Eles vivem assim, várias vezes, Eles têm que mas ir lá. sempre ele conta umas historinhas, umas mentiras. Ele gosta que é de foda. pular de feitiço. Não, eles têm que ir lá, eles têm que ir lá. Eles vão Mas você lá não um entendeu dia. que feitiço só funciona pra quem acredita? Tá bom, vai lá sem acreditar, vai. Tá bom. Vai sair bem, eu vi. Mas aí é feitiço ou é bala? Não é bala, é bala. Se for bala, tá. Não, não, Independente. Mas ó, lembra que Vamos falar lá... um pouco sobre Angola? Então, lá no começo, lembra que eu te falei sobre a ingenuidade do Batista e tudo mais? Uhum. Tem alguma... E aí você falou sobre como o brasileiro é desconfiado. Uhum. Achei foda. Mas tem umas coisas que ele fala que eu não conheço lá, mas eu suponho coisas. Uhum. Então, me parece que parte das coisas que o Batista acredita vem de um lugar parecido com que a religião ocupa, no sentido de, não faz isso, senão vai rolar isso. Aí o Saba, Soba. o Soba, que é o líder da parada lá, tu só pode entrar no rio se o Soba deixar. É, tem Aí, certo porque jeito senão de- tu morre. Aí eu fiquei pensando, bom, imagina se essa tradição começou há 100 anos atrás, quando pessoas entravam no rio na hora errada e a maré matava e o É o caralho... não sei papo o quê. do pecado comer camarão. Isso, pecado comer camarão, porque os caras comiam. Uhum. E eu fiquei pensando se parte do conjunto de crenças dos caras vem de decisões até civilizatórias dos líderes, sabe? Não tem como não vir, porque... Mas quando você notícia- fala, Batista, aquela tu notícia que eu fala como se fosse algo místico, entendeu? Uhum. E eu tô falando que pode Não pode ser ser. que seja um troço natural. E é isso que eu tento te falar toda vez. Mas Que tu também fala, o país não, já se tem tu entrar sem falar com soba, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, Vai foda-se. morrer. Tu vai morrer. E eu vou numa de te falar, talvez o soba saiba coisa que tu não sabe. E tu fica possivelmente. pensando que é misticismo, entendeu? Ele só possivelmente. percebeu que toda terça-feira entra um jacaré lá. Mas é que vocês pensam só. Se num país que, quando desaparece 20 milhões de dólares, fala um rato comeu, como é que eu vou? Saiu uma notícia Essa é no foda. Jornal Nacional deles, que assumiu Pô, 20 meu. milhões do governo, e a desculpa oficial foi que o rato comeu o dinheiro que Os estava ratos no comeram estoque. dinheiro. Então, assim, e a geral aceitou, sabe? Então, assim, tem essa Você inocência aí aceita, vai rolando. lá viver, só aceita. Sabe o que é engraçado, né? Que a gente chama, tipo, político corrupto e tal. Você fala, esse cara é um rato, né? Então, Aham. o rato É, comeu... caralho, Caralho! Você Ah, que não, não rato tinha entendido. falho. Ninguém daqui